Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Malvadão. Mengão que atropelou o Botafogo no Newton Santos. Coitado do Foguinho, né? 3-0, né? Nem parece ser aquele time que venceu o Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tomou conhecimento. Pedro jogou demais. O Flamengo tinha que fazer o dever de casa porque lá em São Paulo o Palmeiras vencia e venceu, na verdade venceu muito bem o Bragantino, então agora é se preparar para esta final antecipada no domingo. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 16/10, trazendo todas as informações do Mengão, que o foco total agora já é o Palmeiras, né? Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo, pessoal. Boa tarde para você, Globo Esporte chegando. O Flamengo está muito vivo e muito forte no Brasileirão, querendo retomar a liderança para conquistar o título nessa reta final. Ganhou do Botafogo com autoridade no tapetinho do Nilton e claro que agora o foco é total para o jogaço de domingo contra o líder Palmeiras. Botafogo e Flamengo. Parecia um duelo equilibrado. No otimismo dos torcedores. Eu sou professor e eu vim comemorar aqui o Dia dos Professores e eu vou ver o Botafogo ganhar. Eu esperei um 3-0. 3-0. E equilíbrio nas preocupações também. A gente sabe que o momento deu uma certa turbulência, mas a gente está confiante. O Botafogo, se perder, uma crise chegando, né? O que aconteceu foi uma vitória dominante dos visitantes. E um placar pra lá de desequilibrado no Newton Santos. Ainda mais para um clássico. É muito difícil ganhar aqui e mais por 3 gols. Com o segundo gol, o jogo acabou. Temos que dar valor à nossa grande vitória. No início, o Flamengo tinha o maior controle da bola, mas o Botafogo era mais objetivo. Os primeiros minutos são assim meio com dúvida. E principalmente a adaptação da velocidade da bola no gramado sintético. Teve até um pênalti não marcado nesse lance, quando o Luiz Araújo dividiu uma bola com o Alan. Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Exatamente. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. É um contato insignificante de jogo. O comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, explica. Quem tem o contato com a bola é o Luiz Araújo e o Alan chega atrasado de maneira imprudente, dá um pisão, imprudência, uma falta muito clara. O VAR analisou, deu sequência na jogada, como foi dentro da área, o pênalti deveria ter sido marcado. Tão difícil que é para o Flamengo, para dar uma falta a favor do Flamengo, não estão apitando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. Depois de receber a bola no meio-campo com uma marcação insistente, o Arrasca segurou a bola até o último momento para encontrar o Pedro na entrada da área. O atacante colocou no cantinho para fazer 1-0. No dia em que ele faz 300 jogos com essa camisa, Pedro marca mais um! No segundo tempo, teve um momento específico em que o Botafogo poderia ter marcado. O Arthur Cabral teve essa chance. Temos dificuldades em fazer gol. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. O que não foi o caso do Flamengo ontem. Em mais uma jogada inspirada do Pedro, olha o totozinho que ele deu para deixar o Luiz Araújo pronto para dar uma sapatada pro gol. E fazer o segundo do time na partida. Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece, temos dificuldade em virar jogos. E pior, o Botafogo não virou e ainda levou o terceiro gol no clássico. O Carrascal pressionou a saída do cuiabano e roubou a bola. Rapidamente levou para a ponta e cruzou na cabeça do Plata.
tinha acabado de entrar no jogo. Não foi gol de placa, mas fechou o placar em 3-0. E parabéns para a moça do início da reportagem que, de uma maneira muito evidente, acertou o resultado. Eu esperei um 3-0. 3-0. Com a vitória, o Flamengo pega o embalo e se mantém firme na perseguição ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, derrotado, se afasta do G4. Temos que esquecer rápido desse jogo e preparar do melhor jeito o próximo jogo. Essa foi a maior vitória do Flamengo no Clássico, jogando no Newton Santos. E no próximo domingo tem encontro com o líder Palmeiras. Um jogão que pode ser decisivo para o campeonato. Uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. A parada é o seguinte, o Botafogo está em quinto e pode ser ultrapassado pelo Bahia, que joga hoje. O Mirassol está em quarto, já descolou, já abriu 6 pontos de vantagem. Os 6 primeiros vão para a Libertadores, é o tal do G6, você sabe, mas só os 4 melhores vão direto para a fase de grupos, o tal do G4. Léo Jardim, desde o início, a gente que fala de título, porque o Cruzeiro está lá em cima, mas desde o início, realmente, o discurso do Léo Jardim era conseguir uma vaga direta para a Libertadores e nisso, né, a briga continua para o Cruzeiro. Gabriel, muito obrigada pela participação aqui no Taon. Gabriel, um dos nossos setoristas do GE. Globo, trazendo detalhes do jogo de ontem, já dando uns pitacos aí de informação em relação à próxima rodada. Agora a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo conquistou uma bela vitória, muito segura, diante do Botafogo, no Newton Santos. E eu vou trazer a Ana Flávia Nunes, que está acompanhando esse dia seguinte do Flamengo, minha amiga. Bem-vinda ao Taon. Resultado super importante para não deixar o Palmeiras, né, se afastar muito ali na tabela, mas mais do que isso, era muito importante para o Flamengo, depois de uma sequência um pouco de oscilações, né, de empates, né, derrota para o Bahia na última rodada, para retomar a confiança, porque o próximo adversário é o próprio Palmeiras no Maracanã. É isso, Joana. Ótima tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Taon. Havia muita expectativa, né, da torcida do Flamengo para ver como seria o desempenho da equipe nesse primeiro jogo, depois da data FIFA, com esse período maior para treinamento, para ajustes, né? Porque o Flamengo veio, sim, de um período sem grandes desempenhos, né? Fazendo menos gols do que estava sofrendo, então isso era um incômodo, né? E o que o Flamengo apresentou foi realmente um desempenho muito bom, alguns ajustes na equipe, conseguiu então essa vitória super importante sobre o Botafogo ontem no estádio Newton Santos, 3-0 com gols do Pedro, do Luiz Araújo e também do Plata. A gente viu um jogo em que o primeiro tempo foi um pouco mais brigado, mais equilibrado, mas no segundo tempo o Flamengo realmente dominou o clássico. Até o Felipe Luiz depois do jogo disse que nos primeiros minutos ali da partida a equipe dele estava estranha, estava ainda tentando entender como o Botafogo ia se comportar, se adaptando ali, tentando entender quais seriam os movimentos, mas depois o time foi entrando no eixo e conseguiu se organizar melhor. Depois, né, claro, a gente precisa, falando desse jogo, a gente precisa destacar mesmo o desempenho do Pedro, né, autor de um dos gols, deu assistência para o Luiz Araújo, ontem completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, realmente foi muito bem em campo, cada vez mais pedindo passagem desse time titular de novo, inclusive depois do jogo o Felipe Luiz falou sobre isso, né, elogiou bastante o Pedro, mas não quis cravar a presença dele, né, o retorno de vez do Pedro ao time titular. O Felipe Luiz, até separei aqui uma fala dele, ele diz o seguinte, o Pedro está em um grande momento e é esse Pedro que a gente quer, que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos, né? O Felipe tem esse hábito de dizer, o campo fala, o treino fala, então ele não quis aí deixar, né, cravado esse retorno de vez do Pedro ao time titular, mas de fato ele realmente jogou mais uma vez muito bem. E essa vitória de 3-0 sobre o Botafogo foi a maior vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Newton Santos, então isso também tem esse simbolismo muito grande. Claro, vitória importantíssima também para dar muita moral para a equipe agora que tem esse jogo contra o Palmeiras no domingo, que tem sido encarado, claro, como a final do Campeonato Brasileiro, né? Os dois times aí muito vivos na briga. O Flamengo acabou, né, deixando a liderança aí antes da data FIFA e agora está 3 pontos atrás do Palmeiras e a equipe toda encarando, claro, como uma grande final. Porque, né, a expectativa, claro, né, Joana, é muito grande com relação a essa partida. Então, tá todo mundo muito ansioso para esse jogo domingo no Maracanã. Com certeza.
É um jogo que não decide o campeonato, mas pode encaminhar bem o campeonato, né? Já estamos na fase final, fora moralmente falando, né? Com os dois times ainda disputando, porque pode ser a final da Libertadores, não sabemos, né? Mais uma vez, imagina, Flamengo e Palmeiras decidindo a Libertadores. Elementos para esse jogo não faltam, minha amiga. Muito obrigada pela sua participação, trazendo informações do Flamengo nesse dia seguinte. E agora a gente fala do... É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão. O Mengão que venceu ontem venceu e muito bem o Botafogo por 3-0. Venceu muito bem o Botafogo 3-0, né? Palmeiras também venceu, mas o Flamengo, né, tinha que fazer o seu dever de casa e fez. E a classificação ficou assim: 61 Palmeiras e Flamengo 58. 3 pontos de diferença que podem ser cruciais no domingo. O Flamengo tem uma possibilidade gigantesca de empatar com a mesmo número de pontuação do Palmeiras no domingo. Torcedor flamenguista, vamos aqui com o Vene Casagrande, trazendo todas as notícias e informações do Malvadão. Porque o BAP deu uma forte entrevista ao UOL e falou sobre essa relação com a Libra, com a Leila Pereira, e vou te falar, pega isso, abre aspas, a Libra é palmeirense, é só um spoilerzinho para vocês. Eu vou pegar aqui algumas declarações que me chamaram a atenção. Se liga nessa. O André Sica, advogado da Libra, é advogado do Palmeiras. Ele trabalha para o Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria concordado com a construção da Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras e virou advogado de outros clubes. Tá certo? Tem um conflito evidente ali dentro. Olha essa. A minha relação com a Leila Pereira era muito boa até um determinado momento desse ano. A relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí é muito boa. Com o Casares, presidente do São Paulo, a gente se dá bem de longa data. Tivemos apenas alguns estresses por conta desse processo da Libra. Eu sempre tive uma relação ótima com ele. Houve apenas uma discordância em relação a uma forma de visão. E foi potencializado por uma pessoa, a Leila, que acha que vai mandar na Libra como se o negócio fosse dela. O negócio não é dela. Olha essa declaração, hein? Uma declaração infantil, falando da Leila, tentando colocar uma coisa que não é viável. Como vai jogar sozinho? Onde se tira essa ideia? Isso é uma conversa rasa até para criança de 5ª série. É uma tolice. Rapaz, e para finalizar, o BAP falou o seguinte, sobre o empréstimo da Crefisa, que é a empresa da Leila Pereira, junto com o marido, para o Vasco da Gama, de 80 milhões de reais. Temos um caso de conflito clássico aí, detalhe, isso foi anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras em 20 minutos. Fecha aspas. Amigo, goste ou não do BAP, o BAP é um cara que te faz parar para assistir a entrevista. Por quê? Ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele tem o poder da fala. As entrevistas dele são sempre muito boas. Você que é jornalista ou pensa em ser jornalista no futuro, eu tenho certeza que você iria gostar bastante de entrevistar o BAP, desde que você vá muito preparado. E o UOL, no caso aqui, estava muito preparado, tanto é que a entrevista rendeu muitas declarações boas. E, após essa entrevista, os dois ainda tiveram que se encontrar, eu falo os dois, BAP e Leila Pereira, em uma reunião com a Conmebol, porque a Conmebol reuniu representantes dos 4 semifinalistas, Flamengo, Palmeiras, LDU e Racing. E nessa reunião, vou te falar, ficou mó climão, tá, galera? Pelo que eu apurei, BAP e Leila Pereira não se falaram, pelo contrário, mantiveram distância, não conversaram, não se cumprimentaram, enfim, não teve discussão, tá? Não teve briga, mas uma relação, digamos, bem fria, muito fria mesmo. Então o assunto Libra acabou se tornando Flamengo e Palmeiras. E assim, sejamos francos, o BAP tá certo, defendendo os interesses do Flamengo. O Landim
fez algo que iria prejudicar o Flamengo teoricamente, segundo a gestão do BAP, e a Leila Pereira, eu não sei porquê, está comprando barulho dos outros clubes. Mas ninguém compra o barulho, por exemplo, do Cuiabá, que tem mais de 40 milhões para receber aí de negociação atrasada, de Santos, Corinthians, São Paulo e ainda tem o Atlético Mineiro. Então, ninguém está olhando bem no futebol brasileiro. Não existe santinho na história. Mas nesse caso aqui o BAP está certo em defender o Flamengo. Eu acho que o BAP foi muito bem, entre aspas, comprando a briga do Flamengo. Porque a Leila Pereira deu um monte de entrevista falando um monte de coisa do Flamengo. O BAP tinha que vir publicamente, e não só na Flamengo TV, mas publicamente, onde quer que ele queira falar, se quiser falar aqui no canal também fica à vontade. Enfim, ele tem que defender os direitos do Flamengo, os interesses do Flamengo. Eu acho que o BAP está certo. Para finalizar nosso vídeo, galera, noticiou que o elenco não está curtindo, o elenco do Flamengo, os posts zoeiros do perfil oficial do Flamengo nas redes sociais. Tanto comissão técnica como jogadores estão incomodados com as postagens provocando os rivais. Gente, olha só, eu procurei o Flamengo para apurar essa situação. Ninguém quer falar em on, mas a desconfiança que as pessoas têm no Flamengo é a seguinte, que isso teria vazado de um funcionário que trabalhou na comunicação do clube, porque a matéria do UOL, no caso, traz ali detalhes de como é feita, como as publicações são feitas, o processo de aprovação e tal, sendo que é um processo que não é mais realizado. Todo o trabalho interno foi modificado, alterado. Então as pessoas internamente no Flamengo entendem que isso teria sido vazado por essa pessoa que conhecia alguns detalhes do dia a dia, de postagens, de como era feito ali no dia a dia, e no Flamengo garantem que não tem nada disso. Um ou outro atleta pode ficar incomodado? Pode. Mas sejamos francos, gente, um elenco que tem mais de 30 jogadores, supondo que 30 jogadores estariam satisfeitos, vocês acham mesmo? Eu custo acreditar, de verdade, eu custo acreditar. E sejamos francos, o perfil oficial do Flamengo está fazendo o que todos fazem, é a modernidade da rede social. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E daí? E o Flamengo faz isso, gente, desde a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, na época o Tabet comandava, enfim. Eu, particularmente, acho que é a modernização da rede social. É algo que gera engajamento. O Botafogo faz isso direto. E eu acho que faz bem. Sabe brincar com a rede social, desde que não falte respeito com a outra instituição ou com algum atleta. No caso do Flamengo, não faltou respeito com ninguém. Então eu custo acreditar que tem 30 jogadores, porque elenco, quando fala elenco não curtiu, deveria mencionar quais jogadores não curtiram. Que aí a gente iria apurar se esses jogadores estavam satisfeitos. Agora, dizer que elenco curtiu, está generalizando. Eu acho pouco provável. Eu não imagino, sei lá, o Arrascaeta conversando com o Saúl e com o Jorginho. Pô, olha essa publicação aqui do Flamengo, não gostei. É totalmente diferente. Numa época aí que bastidores do Flamengo, de vestiário, acabou vazando o Pablo Mari nu. Aí é diferente, gente. É diferente. Nesse caso aqui é resenha de perfil. Enfim, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham. E supondo que o elenco, todos os jogadores, estivessem satisfeitos, vocês iriam concordar com essa postura dos jogadores? Acho que o jogador ele tem que se preocupar em jogar futebol. Óbvio, se o perfil oficial faltar respeito com algum atleta, como faltou nesse caso do Pablo Mari, vazando o rapaz nu dentro de um vestiário do futebol, é diferente. Mas nesse caso aqui de perfil zoeiro, eu não vejo motivos para ficar chateado, não. E você, o que você acha? Pode comentar à vontade, tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo e Palmeiras, tão diferentes, reuniram aquilo que temos de melhor. Vitórias consistentes dos melhores times do Brasil dão ao jogo de domingo um caráter ainda mais especial, uma final antecipada. Quase ao mesmo tempo, separados por meia hora, Palmeiras e Flamengo apresentaram suas cartas, sacaram suas armas, tudo como preâmbulo
para o grande encontro de domingo no Maracanã. Nesta quarta-feira, os rivais nacionais retornaram ao Brasileirão com vitórias expressivas. A equipe paulista manteve a liderança ao transformar em goleada 5-1, um jogo que se apresentava difícil contra o Bragantino. A formação rubro-negra em clássico fora de casa contra o Botafogo aplicou um 3-0 soberano. As atuações corroboraram características que ajudam a formar os dois melhores times do Brasil. O Palmeiras, no posto de líder jogando em casa, saiu perdendo e teve dificuldade para entrar no jogo, cenário que poderia perturbar equipes desprovidas da frieza assassina da turma de Abel Ferreira. Inabalável, feito um robô, o Palmeiras buscou o empate ainda no primeiro tempo e construiu a goleada na etapa final em nova jornada, inspirada de Vitor Roque, autor de 2 gols e talvez o jogador em melhor momento no futebol brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo também apresentava muito daquilo que define como time protagonismo de jogo, posse de bola e capacidade de desequilibrar confrontos tecnicamente. Em um primeiro tempo parelho, em que o Botafogo teve chances de abrir o placar, a vitória começou a ser construída em um gol que foi puro suco de Flamengo. A construção desde a zaga com Léo Ortiz, a condução diferenciada de Arrascaeta e a finalização precisa de Pedro. No segundo tempo, o domínio rubro-negro ganhou forma e o placar foi completado por Luiz Araújo e Plata. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!